O vendedor tem que ter o processo do autoconhecimento. Tem que buscar. Ai, Mari, as pessoas falam, que curso que eu faço? Não é vendas. Vai fazer o autoconhecimento. Vai se conhecer, vai entender. O perfil comportamental ajuda demais pra ele entender, porque eu falo, cara, são cartas na manga, né? Tem hora que você tem que ser mais executor, tem hora que você tem que ser mais influente, tem hora que você não tem que ser nenhum dos dois, você tem que ser mais analítico. Então, assim, você aprende a colocar na mesa o que estão pedindo pra você naquele cenário. Então, assim, o vendedor não pode pedir licença pra entrar, né? Então, o que eu sempre falo é assim, você tem a boa notícia na mão, porque se você tá conversando comigo, você tem uma dor e eu tenho a solução. Todo mundo tem pressa pra vender. Só que assim, se espera o milagre. Então assim, quem não tem uma estrutura de vendas, o processo de outbound vai ser legal? Não vai. Ah, mas eu quero. Aí vai 2, 3, 4, 6 meses frustrado, porque não vai acontecer. Então, o que eu sinto falta um conhecimento do negócio, falta assim, eu entender qual é a melhor estratégia de vendas para o meu negócio, para ele começar a performar, que são também momentos, né, de negócio. Ah, agora eu já tô numa maturidade maior, eu quero colocar outra fonte de vendas aqui dentro, para onde que eu vou? E eu gosto da simplicidade da coisa. Então assim, eu tenho pressa. Não é o outbound. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é aprenda as melhores estratégias para poder fazer vendas B2B. Se você atua numa empresa ou se você é da área de vendas, esse episódio ele é para você. E para falar sobre o tema, eu trouxe uma convidada especial que é a Mari Genovez. Ela é fundadora da Matches. Eu falei o nome certo? Falou. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast. Obrigada, Érico. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre o que todo mundo precisa. Alguns amam, outros têm medo, que é vendas, né? Sim, eu tava até falando, a gente tava até conversando aqui antes de começar, que eu fui num evento e nesse evento perguntaram para vários empresários quais eram os maiores desafios. Todos levantaram a mão dizendo que o desafio é vendas. Sempre. Mari, como é que foi o seu início de carreira? Você sempre trabalhou com vendas? Começou a trabalhar com vendas? Vendas te escolheu? Como é que foi? Fui escolhida, Eric. Eu iniciei a carreira como um atendimento ao cliente, né? E nesse processo existia vendas. E eu tinha um destaque nessas vendas, né, da equipe. Eu sempre aqui tinha um número de vendas maior e tal. E era um atendimento ao cliente na empresa, chamava relacionamento ao cliente, que eu falo que essa é uma das minhas habilidades aí, um relacionamento. Que tem tudo a ver com vendas. Total, né? Principalmente consultiva, né? Total. E aí com isso fui me desenvolvendo dentro da empresa, fazendo toda aquela hierarquia, né, queria ser gerente, né, a meta era essa, né. E aí eu fiz todo o crescimento interno, operacional, até que o CEO na época ele falou assim, Mari, agora você pode sentar na cadeira de vendas. Não era algo que eu pensava, não planejava. Falei, ele é você, pode ir que você conhece toda a minha empresa, você já vende, eu tenho certeza que você vai se dar bem. E foi, depois disso nunca mais saí. Né? Voltei depois para uma outra empresa para ser executiva de relacionamento, mas com a proposta de implementar processo de vendas na área de relacionamento ao cliente. Legal. E como que você enxerga o quão importante é, principalmente falando de vendas consultivas, vendas de alto ticket, o quão importante é entender as necessidades do cliente? Essencial. Porque antigamente, né, vamos dizer assim, né, o comercial tinha aquela venda do vendedor chato, aquela fama, né, de vendedor chato, onde ele chegava e ele abria a pastinha dele, colocava todos os produtos na mesa e tal, e aí diante da manifestação do potencial cliente, ele se dedicava para determinado produto. Isso caiu por terra. Né? Então, hoje, a principal mudança do vendedor fala menos e escuta mais. Então, com o passar dos anos aí, eu espero não escutar mais que tipo vendedor chato e tal, porque mudou o cenário. Então, tenho que entender, porque o meu produto, uma fala forte que eu tenho eu não vendo o meu produto da mesma forma. Por quê? Quem está comprando tem necessidade diferente. E como que eu apresento o meu produto? De acordo com a necessidade. Né? Então, eu ajusto a minha abordagem depois que eu entendo o que você precisa de mim. O que eu costumo dizer aqui, eu estava até conversando semana passada com o Caio, que trabalha com a gente.
Caio tá ouvindo esse episódio, seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a gente tem produtos assim de prateleira, serviços de prateleira, mas cada cliente tem uma necessidade específica. Então você tem que adaptar a sua comunicação de acordo com aquela necessidade, para você não ser aquele vendedor, né, de tenho tudo isso aqui para vender. A gente estava tendo uma discussão um pouco tempo antes de começar. Aí eu falei, mas a gente estava para desenvolver uma proposta de um site. Aí eu falei, mas esse cliente tem realmente uma necessidade de desenvolver um site? Ele falou, não, ele só comentou que ele... Eu falei, qual que é a necessidade primária? Eu falei, então vamos resolver a primária para depois a gente tentar fazer uma outra. Ele vai ficar satisfeito com a primeira venda e depois a gente consegue vender outras coisas. Senão você fica tentando vender um monte de coisa e o cara fala, esse cara tá tentando me empurrar um monte de coisa. Exato, exatamente. Tem que desenvolver o cliente, né? E não pode ter pressa para vender. Isso que você falou é importante, porque o vendedor começa a ver oportunidades e despenca, né? E dá para ver a ansiedade, né? Total. Então, assim, quem tá ali para comprar percebe isso e o encanto acaba, né? Ele desiste da compra muito fácil. Então, é preferível, sim, você... Preferível não, é o correto, né? Você resolve a dor dele. Ponto. Quando você resolve a dor dele... Você criou um rapport, você fez a escutativa ali perfeita, ele veio para você. Então, ele criou uma confiança em você e quando a entrega é bem feita, para você vender de novo, para você renovar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né? Sim, sim. Então, não precisa ter essa ânsia de vender tudo. Não preciso vender 5 produtos, eu vendo 2. Que eu entendi o que ele precisa, ele confia em mim, ele sabe que eu sempre vou falar com ele dentro da necessidade e depois ele vem caminhando comigo entre outras oportunidades que eu tenho dentro da empresa. Legal. A Mari acabou de comentar sobre escutativa. Eu gravei um episódio com o Bona, tá aqui na nossa lista amplificadigital.com.br/amplificacast, você vai localizar esse episódio e o Bona fala justamente sobre escutativa, de que a escutativa você precisa se concentrar para ouvir. Total. Ele fala nesse episódio que se você, por exemplo, você está falando comigo e eu estou aqui olhando o celular e tal, eu não estou escutando. Não tá. Porque a escuta ativa é justamente o ato de você prestar atenção. E eu costumo dizer também, até eu falo para os vendedores aqui, não sei como é que você enxerga isso. Hoje em dia, como a gente faz reuniões online, é muito fácil a gente se distrair. Total. Ficar com várias telas, né? E eu quero ser produtivo, aí tá respondendo o WhatsApp, tá na reunião com o cliente. O que eu costumo dizer é que a gente precisa estar 100% naquela reunião com o cliente, porque se você tá 100%, você vai conseguir entender o que ele precisa para poder oferecer aquilo que é melhor para ele, né? É aí que vem a questão quando começou, né, essa parte aí de reuniões digitais e tal, a galera falava assim, não conecta, né, não vai conseguir vender porque tem que estar olho no olho, tem que apertar a mão e tal. E quando você faz isso que você está dizendo, começa abrindo a câmera no horário, né, começa daí, né, horário, abrir a câmera, né, que ainda tem gente que não abre a câmera. E você estar presente, né? Então, hoje, é um grande diferencial o vendedor que percebe isso. Por quê? A gente tem uma chuva de distrações hoje. É o WhatsApp que não para o dia inteiro, é o e-mail que bomba. Notificação no Instagram, rede toda social. hora. E todo mundo, né? A maioria das pessoas hoje também provoca isso, né? Põe lá uma foto, aí ele quer lá ver a repercussão que deu e tudo mais. Mas na hora que você está ali vendendo, é você e ele. Então, quando eu me interesso, que é a escutativa, genuinamente pelo seu problema, você percebe, eu consigo evoluir com você, que é a segunda parte interessante do vendedor. Faço as perguntas corretas, presto atenção na sua resposta, porque não adianta eu tenho lá uma lista de perguntas para fazer, mas se eu não escuto a resposta, eu não sei exatamente se é a segunda ou a quinta pergunta da minha lista que eu tenho que fazer para você. Porque não tem receita de bolo, né? Vender, não tem. Então, você tem que estar presente, genuinamente interessado para resolver o seu problema. E uma vez que você entende isso, você vai ter prazer de falar comigo. Quantos anos você vende? Há quantos anos? Há 15 anos. 15 anos vendendo. 15 anos vendendo. Quais foram Você precisou estudar sobre vendas? A coisa foi acontecendo de forma natural? Como que você foi se desenvolvendo em vendas durante esses 15 anos? Aconteceu natural, né? Como eu trouxe aqui, mas depois eu fui buscando conhecimento. Se quiser aprimorar, né? Vender mais. Tem que estudar, tem que estudar. E assim, o que você foi estudar, Mari? Eu fui estudar sobre comportamento.
Então eu fui me conhecer mais para entender exatamente a minha melhor abordagem. Então eu fui fazer perfil comportamental, eu sou formada em perfil comportamental. Análise DISC? Exatamente. Eu gosto mesmo, já estudo sobre isso. Isso para mim foi um divisor de águas. Depois eu fiz PNL. Aí depois eu fiz Foi um curso? Foram cursos? Foi cursos, foram cursos. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. Então eu fui meio que abrindo mais o leque, né? Porque vendas também é isso, né? Você não vai olhar só o seu produto. Você tem que olhar a estrutura como um todo do seu potencial cliente. Então, às vezes, você vai precisar falar com ele um tema de outra área. E como que é essa estrutura organizacional, né? Você precisa ter esse conhecimento. Aí fiz também um MBA de marketing. Então, assim, eu fui buscando outras fontes. E vendas é recorrente, né? Você vai livros, workshops. Hoje também você tem facilidade de consumo, né? Você tem bastante facilidade. Quais são as dicas que você dá para quem está nos escutando, que trabalha em vendas, para manter a energia alta diante dos tantos nãos que a área comercial recebe? A resiliência, né? Haja resiliência. Sabe que eu participei de uma imersão da MeTime, né? Que é o nosso parceiro estratégico. Que é o Diego. O Diego Cordovez. Eu vou gravar um episódio com ele, Diego, mais uma vez. A gente tava com uma agenda marcada, só que ele precisa vir para São Paulo. Legal. Não aconteceu. Ele é sensacional. E ele contou que quando a MeTime tinha um escritório, eles tinham um jump lá dentro. Então, assim, o cara que recebia 3 não seguidos, ele ia lá, ficava pulando 5 minutos para dar aquela extravasada, né? Então, assim, tem essas alternativas, mas falando, assim, de estudo mesmo, né? Tem que ir para esse autoconhecimento, tem que entender que o processo de vendas é muito mais não do que sim. Não adianta se iludir, falar, comigo vai ser diferente. Não vai. Não vai. Vendas é volume, né? É um esforço muito grande. Você fala com muitas pessoas. Para ter uma conversão, você tem que enxergar ali o seu percentual. Você tem que descobrir qual é a sua taxa de conversão dentro de uma média aí, o que o mercado dá. Então, você ter essa consciência já te ajuda bastante. Outra coisa bacana que, principalmente em times de vendas, e aí eu puxo aí para os gerentes, analisem os nãos e ajudem os seus vendedores a entenderem o que aconteceu, o que eles poderiam ter feito de diferente. Vou escutar também as reuniões, gravem as reuniões de apresentação de proposta. Exato. Depois você pode analisar e tirar dúvidas. Exatamente. Para melhorar o processo. Porque assim, o não é um tabu ainda em vendas, né? Por mais que ele seja o óbvio. A rejeição. Ninguém gosta de falar. Rejeitado. Tem muito vendedor que é demitido sem uma análise, não é desenvolvido, porque o não te traz N oportunidades. Ou às vezes você precisa... Eu prefiro o cliente, eu gosto mais do cliente que fala não do que o que some. Com certeza. Você manda proposta, faz tudo e ele some. Some, exatamente. Então, o não tem diversas oportunidades. Às vezes você precisa melhorar o seu produto. Às vezes o seu processo de vendas tá com uma etapa que, tipo... Você perde o cara ali, não precisa ter aquilo. Às vezes o cliente está buscando preço, acontece muito, né? Exato. Você perde por preço, porque às vezes o cara, acontece, principalmente no nosso mercado do marketing, tem agências que eu não sei como sobrevivem. Então. Agências cobrando, sei lá, R$1.000, R$1.500 por mês. Eu não sei que tipo de empresa eles atendem, como que eles mantêm uma estrutura com bons profissionais cobrando esse valor. Então, exato. E aí você pega e fala assim, ok, é preço, mas o quanto a gente mostrou do nosso valor? O quanto ele até foi por causa do preço, mas ele tá inseguro e deu ruim ali, ele volta para cá. Porque tem isso também, né? Sim. Esses amarradinhos que a gente vai aprendendo a fazer, que nem sempre eu vou fechar naquele momento. Mas o que eu faço para não perder ele? Porque ele já é um lead qualificado. Pode não estar no meu momento, mas ele já está qualificado. Então, quando você entende, se coloca nesse lugar, você... fica mais com uma disposição diferente para desenvolver o seu trabalho de vendas, porque você entende que estou me desenvolvendo. Eu vou fazer isso, você melhora. Aí você vai lá, faz, dá certo, ufa, foi e tal. Então, vai te dando um gás quando você tem essa maturidade, a equipe tem essa maturidade de análise dos nãos. E assim, pegando um pouco assim da sua experiência, quais foram os maiores desafios na sua carreira? Teve um momento assim que foi... um momento triste, sempre, difícil. Né? Sempre, né? Alguns momentos. Eu sou da geração que não tinha SDR, né?
Então, o primeiro desafio era esse. Você tinha que prospectar, você tinha que mapear, você tinha que prospectar, você tinha que negociar e você tinha que ainda acompanhar o cliente, né? E aí, com isso, você tinha o desafio porque vendedor não gosta de prospectar, né? Então, quando veio essa figura do SDR, eu falei, amém, Senhor, entenderam que tem que ter a soft skill completamente diferente, né? Então, ter uma pessoa dedicada para isso. Então, essa foi a primeira tarefa. Já passei por situações também onde o produto estava mal desenhado e a culpa foi do vendedor, né? Então, também tive isso, né? Então, tem alguns episódios, assim, na carreira que hoje, né, na minha parte de como me posiciono como consultora, mentora, enfim, eu consigo usar toda essa experiência para ajudar quem está ali comigo a entender assim, cara, vamos olhar para o lugar certo, né? Porque olhar para a performance do vendedor, para mim, é a parte mais fácil, que é o que está aqui, né? Vamos descer um pouquinho para a gente entender exatamente o que está acontecendo. E quais são os problemas mais comuns que você fala com várias empresas? Normalmente a sua promessa é vou te ajudar a vender mais, então são promessas mais audaciosas. Quais são os problemas mais comuns que você enxerga nas empresas hoje? Processo não estruturado, não tem a processo de vendas, processo de vendas não estruturado, a jornada de vendas, acho que é assim, não tenho a certeza disso. Os indicadores também tem muita oportunidade de indicador, né? Porque tem muita beleza e pouca fala, né? Dos que os números falam, né? Então, assim, tem pouca demonstração das oportunidades que aquele número traz. E depois disso, o vendedor. E normalmente eu sou chamada porque o vendedor não está vendendo. E aí a gente fala, tá, então deixa ele aqui. Vamos organizar tudo isso aqui. Aí você tem que fazer um diagnóstico, né? Exatamente. Essa empresa gera reunião, essa empresa gera proposta, mas da proposta apresentada para o fechamento não vai. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente tem que já aconteceram várias vezes, a gente organiza esse processo, entende para onde quer ir, né? O perfil de cliente ideal, que quer vender para todo mundo, então a gente ajuda nessa organização. Aí, quando a gente estrutura isso e você traz o vendedor para esse universo mais organizado, as etapas claras e tudo mais, ele flui. Né? Então, é importante a gente olhar para o todo, né? Tem que olhar. Legal. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Quais são as técnicas de vendas que você acredita que são essenciais? Olha, vamos lá. A parte de estratégia, comunicação. A comunicação tem que ser muito clara, né? A gente tem que ter o vendedor tem que estar ali pronto, preparado, né? Entender com quem que ele vai conversar, pesquisar sobre o cliente, né? Então, ter essa visibilidade estratégica para entender como que ele vai conduzir é primordial. E a gente ainda vê muito, né, Érica, assim, tem uma reunião, agora. E o cara entra. E já tem uma facilidade hoje, né? Que alguns negócios têm a figura do SDR que já traz mais mastigadinho, né? Então eu sei por que o Eric veio fazer uma reunião comigo. E a gente percebe ainda que nem assim o vendedor se dedica naquilo, não leu o resumo do SDR, não acessou e tal, e foi tratando como um batidão, né? Como se todas as vendas fossem iguais. Não se prepara para a reunião, né? Não se prepara. Uma das coisas que me perguntam bastante também está na parte de negociação, né? Fala assim, Mari, qual que é o meu momento, né, de apresentar preço? Como que eu me porto, né, na negociação? Então, também está no preparo. Então, se eu vou apresentar uma proposta comercial,
que é, inclusive, apresentem proposta comercial. Não mandem por e-mail. Antes de apresentar. Exatamente. E o cliente que está solicitando, manda a proposta por e-mail, você tem que desconfiar, porque não vai você não quer te dar 1 hora de reunião, quanto mais te dar um contrato. Exatamente. já olha com outros olhos, né? Então, também é um preparo, né? Então, assim, esse é o preço, até onde eu posso ir, o que realmente eu posso mexer, o que não é negociável. Então, assim, eu tenho que estar pronta para aquilo. Porque, sinceramente, eu tenho que conhecer o seu processo de compra para eu poder entender da forma que eu vendo, se eu tenho alguma oportunidade de ajuste ou não. Então, assim, para mim, hoje, o essencial, o que eu mais falo é se prepare. Conheça a empresa, conheça o processo. E conheça o seu processo para ver o quanto junto você consegue seguir do jeito que é, ou você vai ter que ajustar. Né? Então, é isso. Então, para mim, é a parte de estratégia, comunicação e esse planejamento. Eu tenho uma visão aqui do que acontece no dia a dia. Às vezes a gente precisa fazer follow-up e fica com aquela sensação, né? Tô sendo chato. Eu gosto de falar sobre isso. O que você acredita que é o que precisa ser feito para poder fazer um follow-up de forma correta? Combinados. Como que estabelece os combinados? Os combinados. Em que momento estabelece? É no momento da apresentação da proposta, no fechamento? Ali? Não, é no primeiro contato. Porque no primeiro contato, como o seu potencial cliente está interessado, é a hora de você perguntar tudo. Tudo. Então, como é o seu processo de compra? Você deseja fechar essa proposta com quanto tempo? Você mapear stakeholders, né? Depende de outra pessoa para tomada de decisão, é só você. Por que você está contratando esse serviço? Quais são realmente as suas insatisfações? E aí, nessas falas, você faz o que você acredita que é essencial para poder fechar esse projeto? Você entendeu? Então, assim, no que ele vai trazendo essas informações, você vai perguntando, você tem que saber o que você precisa saber para que você tenha sucesso. A primeira reunião, eu digo que é ali. Olhar o paciente e fazer o check-up. Porque também a fala comum, né? Nossa, mandei a proposta, sumiu. Nossa, mandei. E etapa que o cliente tem que preencher algum formulário. Esquece. Ele não volta, a não ser que ele esteja muito amarradinho ali com você. Então, entender isso e fazer os combinados. Então, tá. Fez a apresentação, pegou todas as informações que você precisa para a proposta, já combina, já agenda a reunião que você vai apresentar, a proposta comercial. Já desenha para ele a jornada. Vou te apresentar a proposta, depois de quanto tempo você precisa para me dar um retorno? 1 semana. Então tá bom, já vou deixar aqui 1 semana. Já vou deixar um invite já na agenda. Exato. Qual é o melhor meio para eu te fazer esse follow-up? Você prefere um WhatsApp? O que eu tô pedindo pro pessoal incluir é o seguinte, quando faz um combinado com o cliente, e apresentou a proposta e já entendeu ali, né, os combinados e tal, eu falei, pega esse combinado que o cliente te falou na call e manda para ele por e-mail. Exatamente. Para ficar ali mais formalizado. E eu falei, já manda o invite também do follow-up. Já deixa bloqueado na agenda, porque ele vai olhar. Aconteceu comigo, teve um cara que eles tentaram me vender uma consultoria e me apresentaram a proposta, só que estava fora do nosso orçamento. Então a gente não ia conseguir fechar. Eu sou muito transparente quando não tem orçamento, não tem orçamento, não tem onde fazer. E aí ele apresentou a proposta e falou, quanto que a gente... Só que eu ia consultar, né, se era possível ou não, se era possível colocar esse projeto. Aí eu falei, tal dia, quarta-feira da semana que vem, ele mandou um invite. Aquele invite ficou na minha agenda. Quando foi chegando o dia, eu não ia fechar. Aí foi chegando o dia, eu mesmo, antes do cara me procurar, antes do dia da reunião, eu já falei para ele. Eu falei, olha, a gente não vai avançar no projeto por conta disso, porque a gente não tem orçamento, tal. Eu, por esse motivo, estou cancelando a reunião. Mas você vê que isso me obrigou, aquele compromisso... De repente, se ele não tivesse mandado aquele compromisso na agenda, o negócio ia ficar... Isso é gatilho mental, né? É gatilho mental. É o gatilho do compromisso. Então, você tem que fazer compromissos com o cliente. Criar compromissos. Porque ele vai ficar do jeito que você disse... Tô aquilo na cabeça, ou porque eu vou fechar, ou nossa, eu não vou fechar, preciso falar com a Mari e tal, não sei o quê. E você, na hora de fazer o follow-up, você não sente que você tá sendo o chatão da história. Porque, afinal de contas, ele topou. Tá combinado, ele topou. Agora, não é assim, ele pediu para ligar, você manda e-mail. Ele me pediu para mandar e-mail, você topou mandar e-mail, você vai lá e manda um WhatsApp ou você faz uma ligação. Também, combinou. Segue o jogo. Mandou e-mail e não respondeu. Aí sim. Falou, olha, a gente combinou por e-mail, resolvi te ligar, porque você deve estar ocupado, não respondeu meu e-mail e tal.
quero fazer uma atualização da proposta. Aí tudo bem, mas não dá para você fingir que tá combinando uma coisa e dar uma despertão, né? E depois pegar o telefone e ligar no meio do nada pra pessoa. Não. Legal. E como que você, assim, quando você vai nas empresas também, você vê essa questão do fechamento, né? De atingir a meta. O quão tolerável é não atingir a meta? Olha, não sei se está muito direcionado ao perfil de empresa que eu atendo, que são empresas, né, de médio porte, ainda que não tem uma área comercial estruturada, enfim. Então, o que eu percebo? Primeiro, um desenho de meta. Irreal. Mais ou menos. Ou irreal também. Exato, mais ou menos, né? Depois, uma falta de acompanhamento dessa meta em curto espaço. Então, eu desenho a meta agora de 2025 e vou olhar para ela só lá em novembro de novo. Não, né? Então, como que eu vou dividir essa meta durante o ano, no mês? Como que eu vou fazer para a minha equipe alcançar essa meta e tudo mais? Então, o que eu vejo? Eu não... Por isso que eu falo, acho que é bem específico meu. Eu não vejo um prejuízo para a equipe de não atingir a meta, porque a empresa não olha para aquilo como, tipo, nossa... Deixa eu entender quem que está prejudicando o não alcance da meta e tal. Então, existe também, igual eu falei assim, o processo de vendas não estruturado entra nisso também, né? E quando você define assim, por exemplo, tem as metas, sei lá, trimestrais, mensais, como que acompanha? Como que você acha que é mais efetiva essa rotina de acompanhar as metas? Então, aí vai de novo, né, para a parte de gestão, né? Eu preciso ter essa divisão de meta, a meta coletiva, a meta individual, e entender quem está me ajudando e quem está me prejudicando. Porque também, do mesmo jeito que eu não vendo do mesmo jeito o meu produto, eu também não posso tratar do mesmo jeito os meus vendedores. Porque cada um vai estar num momento, vai estar com uma dificuldade e eu preciso saber fazer essa leitura. Então, se o Eric está voando, eu preciso conversar com o Eric para que ele continue voando. Para saber, depois replicar isso, né? Para saber por que ele tá voando, né? E abrir essa porta, né? Que você tem esse prazer de compartilhar com os colegas e tudo mais. E quem não está, eu também não posso deixar ele se sentir excluído ou ficar tímido porque o Eric, nossa, tá bombando. Não, a gente precisa encontrar um caminho onde se ajudem e ele comece a se desenvolver e pegue a confiança e faça uma performance igual, parecida com a do Eric. Então, é importante também esse olhar individualista na equipe para que o coletivo traga o número que se deseja. Como que você enxerga essa questão assim da autossegurança do vendedor? Existem muitos vendedores que entram na reunião e às vezes, desculpa, eu estou tomando seu tempo, e às vezes está muito, sabe, se coloca numa condição inferior à de quem está comprando. Como que você enxerga, né, essa questão da segurança para você entender que ali é uma negociação, né? A gente não tem que se menosprezar, muito pelo contrário, a gente tem que colocar no mesmo nível igual porque a gente tem condições de atender. Eu acho bem ruim, né? Bem ruim. Por isso que eu falei, o vendedor tem que ter o processo do autoconhecimento. Tem que buscar. Mari, as pessoas falam, que curso que eu faço? Não é vendas. Vai fazer o autoconhecimento. Vai se conhecer, vai entender. O perfil comportamental ajuda demais para ele entender, porque eu falo, cara, são cartas na manga, né? Tem hora que você tem que ser mais executor, tem hora que você tem que ser mais influente, tem hora que você não tem que ser nenhum dos dois, você tem que ser mais analítico. Então, assim, você aprende a colocar na mesa o que estão pedindo para você naquele cenário, né? Então, assim, o vendedor não pode pedir licença para entrar, né? Então, o que eu sempre falo é assim, você tem a boa notícia na mão. Porque se você está conversando comigo, você tem uma dor e eu tenho a solução. Então, eu não posso. Quando você vai no médico, o médico vai se colocar abaixo do paciente? Não, muito pelo contrário. Tanto que o paciente, acredita nele e segue exatamente o que ele fala. É a mesma coisa. Então, eu como vendedora, eu tenho as boas novas e você tem que ficar feliz com o que eu vou te falar. Então, eu ainda não é nem igual. Então, seja o portador de boas novas. Exatamente, seja o portador de boas novas e esteja acima. Eu já tive um problema de equipe que a gente, né, na equipe de SDR, que a gente tinha que abordar um CEO.
Uhum. E a pessoa da minha equipe chorou, porque ela não conseguia, só pelo fato de Dele ser o CEO. Uhum. Eu falei, gente, não, mas o CEO tá precisando de uma coisa que você tem. Uhum. É o contrário, né? Sim. E tudo bem, a gente acolheu, treinou, fizemos vários roleplays com ela, mas foi um desafio. Uhum. Simplesmente porque ele Porque era a pessoa CEO. coloca a outra pessoa, de repente, Lá num em nível cima. maior, mas na verdade você está vendendo uma coisa que aquela empresa... Ela precisa. Ela precisa. E como que você ajuda os líderes a terem alta performance? Com tudo isso que a gente falou, né? Uhum. Então, o que eu gosto de fazer com a liderança é ajudar eles na interpretação dos dados e, se não tem dados, ajudar a criar, né? Uhum. Trazer para eles exatamente onde ele tem que olhar e ter uma visão mais... Eu sou apaixonada por pessoas, né? Então, para mim, assim, o quanto eu olho para você para ajudar você a performar melhor, né? Então, eu trago muito isso para a liderança. Então, vai num olhar individualista, entende o que precisa, desenvolve, mede, né? Precisa medir, precisa saber que aquilo está sendo analisado e também olhar para o coletivo. Então, é muito assim, números. Analisa os números, não tenho, vamos criar, não tem processos e para depois a gente ter uma clareza maior do que o Eric precisa. Você consegue ser mais cirúrgico assim. Legal. E assim, hoje a gente... Quando abre o LinkedIn ali, a gente vê várias pessoas cada hora matando uma coisa, né? Isso aqui não funciona, isso aqui não... Se você faz isso, você não precisa fazer mais, porque tem um novo método e tal. Hoje, quando você olha assim, a prospecção... O que é a prospecção ativa? O outbound, ele vem mudando ao longo do tempo. Como que você enxerga hoje essas mudanças que vem acontecendo nesse mercado? Eu sou apaixonada por isso, né? Para mim, eu acredito muito. Eu sou a vendedora que não tinha SDR. Hoje, eu vendo muito de oportunidades que vêm de SDR. Então, eu sou a vendedora que adora vender oportunidades que vêm de SDR, porque realmente você consegue dar o seu show. Ponto final, né? Então, eu gosto muito disso. Então, quando a gente olha para essa proposta, me atrai e eu entendo que a gente ainda está amadurecendo. Agora, quando eu olho para essa proposta, para os potenciais clientes, ela chega até a me dar uma desanimada pela falta do conhecimento que se tem do negócio. Por quê? Vender, todo mundo precisa vender. E todo mundo tem pressa para vender. E todo mundo, quando a primeira necessidade é vendas, aumentar a venda. Exato. Só que assim, se espera o milagre. Então assim, quem não tem uma estrutura de vendas, o processo de outbound vai ser legal? Não vai. Ah, mas eu quero. Aí vai 2, 3, 4, 6 meses frustrado, porque não vai acontecer. Então, o que eu sinto falta um conhecimento do negócio, falta assim, eu entender qual é a melhor estratégia de vendas para o meu negócio, para ele começar a performar. Porque são também momentos, né, de negócio. Ah, agora eu já estou numa maturidade maior, eu quero colocar outra fonte de vendas aqui dentro. Para onde que eu vou? Então, e aí o que vem também desse mercado agora, muita palavra em inglês, muita sigla, muito isso, muito aquilo, e dificulta. Então, a galera quer ter modinha. E eu gosto da simplicidade da coisa. Então, assim, tenho pressa. Não é o outbound. Eu declino na hora. Não é o seu momento de me ter, porque você não vai ficar feliz comigo, eu também não vou, porque eu não vou dar o resultado que você quer. Então, vamos fazer um investimento no digital? O digital te dá uma velocidade diferente, né? Só que você tem outras coisas para fazer para que aquilo se converta. Então, cada um tem o seu desafio. E a outra oportunidade também é isso dentro do LinkedIn, né? Gerar negócio dentro do LinkedIn também é excelente. Então, para mim, tá muito mais assim... Nas minhas vendas, eu tenho uma dedicação maior em explicar as fontes de vendas, as coisas que acontecem, para que ele compre do outbound consciente dos desafios que a gente vai enfrentar junto, que é um processo de médio e longo prazo. Né? Legal. E quais são as habilidades que você acredita que um SDR ele precisa ter hoje em dia? Para não ficar com medo do seu. Exatamente, né? O preparo, né? Tem que ter o preparo. Como que é esse preparo?
O que é o preparar? É repetir a mesma coisa? Eu estava até vendo, estava no evento essa semana e estava falando que vendas é repetição, né? Uhum. Quanto mais você repete, mais você vai ficando bom, né? Mais você vai ficando bom. O SDR precisa, né? Tem a etapa da pesquisa, né? Então ele Conhecer também a empresa. precisa conhecer a empresa, saber por que ele está prospectando ela, por que ele tem que conversar com o RH e não com o financeiro. Então ele precisa entender. Então essa parte de se preparar, se dedicar, ela é essencial para o SDR. O SDR não vende, mas ele precisa saber do produto como o vendedor sabe. Uhum. Porque se ele não entende do negócio, vai ser difícil para ele fazer perguntas. Qualquer coisinha que fuja do script dele, ele vai engasgar e ele não vai conseguir converter, não vai trazer para a reunião. Então, também isso, porque eu percebo, eu vejo muito no mercado, essa tranquilidade do SDR não se dedicar tanto ao produto da empresa. Ele fica preso ao script. E o script nada mais é que uma bússola. Ele tem que falar com o tempero dele. Isso. E ele tem que conhecer o que ele está vendendo. Tem que conhecer. Então, assim, a ideia é essa, a mensagem é essa. Algumas palavras devem ser ditas e tal, mas o contexto eu tenho que levar com a minha essência, que vai ser diferente da tua, e a gente vai fazer a prospecção para o mesmo produto. Então, se não tem esse preparo e esse interesse, já começa a ficar difícil. 2, escuta ativa, de novo. Né? Eu escuto, faço muito roleplay, né? Eu escuto muita ligação gravada e é uma pressa para falar, porque tem a sensação de estar atrapalhando e tudo mais, e que não. Então eu preciso, né, também vestir a camisa das boas novas. Quem né? fizeram uma prospecção comigo no telefone foi a Tim, eu achei excelente. A menina em nenhum momento perguntou se estava ocupado. Não pergunta. Ela foi metralhando, aí eu dei a primeira oportunidade, falei alô, tal. Ela foi metralhando, falando o script, foi seguindo. Em nenhum momento ela ficou tímida. Então é isso. Ela sabia por que ela estava te ligando. Então é isso. Eu tenho que estar preparado, seguro para fazer. E aí, Mari, se vem uma pergunta, quanto custa? Que não é uma resposta do SDR. Ou, manda por e-mail. Manda a apresentação por e-mail, depois eu te ligo, né? Isso é umas coisas que acontecem, né? Então, ele tem que estar preparado também para essas objeções. Então, as objeções você entende de um cenário, né? Possíveis objeções. Depois que você começa a trabalhar aquele produto, começam a ter objeções reais. E em cima dessas objeções reais, você vai treinando o seu time. Então, tudo é novidade. Todo dia você tem uma coisa nova nesse processo do outbound. Por isso que é importante escutar a ligação, o estudo constante, essa troca. É vivo, o processo é vivo. E assim, como que você enxerga essa questão assim, da personalização? O SDR ele precisa também desenvolver habilidades de escrever um bom e-mail, pensar em copies. Como que você enxerga isso? Para mim, isso é um maior desafio hoje, quando eu olho, porque a gente tem um problema de base, né? Quando a gente vai falar de ler, escrever, interpretar e tudo mais. Eu faço agora algumas perguntas quando eu vou contratar SDR ou BDR, eu falo de 1 a 10, quanto você se dá no português falado? Então. 10. No escrito. 8. 9. Aí vamos pro teste da redação. Quando isso. chega no teste da redação... 2. Para não dizer 0. E a nossa língua principal, né, gente? Eu fui num evento recentemente e disseram que uma das profissões que estão em alta agora é professor de português, né? Porque é isso. Essa questão de tecnologia exige o quê? Uma boa escrita, né? O ChatGPT vai funcionar para você se você fizer um bom prompt. Como que você vai montar um bom prompt se você não sabe escrever? Ele vai responder as perguntas, mas eu não sei fazer as perguntas. Então, você não vai a lugar nenhum com a ferramenta se você não souber dar o comando correto, né? Então, para mim, a gente tem esse desafio de base. Então, precisa buscar, puxar isso. Eu puxo muito isso na minha equipe. E ter também... essa personalização, que é aquilo que eu falei do vendedor. Ele não vai vender do mesmo jeito, do mesmo produto. Eu também não vou abordar da mesma forma. Porque tem gente que vai estar do outro lado. Homem ou mulher já é diferente. Está ocupado, é mais seco, é mais simpático. Tudo isso vai fazer com que o SDR se adeque a sua fala para aquela persona, né? Diante de um contexto básico ali. Então, ele tem que personalizar consciente da pessoa que ele está conversando. Legal. E falando assim da parte da prospecção, a ligação ainda funciona? Para mim funciona. Aqui funciona também. Funciona. E para mim, assim, por mais que fale, né, que agora tem o agente de IA, né?
Que no inbound, para mim, tá claro. Né? A gente já compra muita coisa falando com robô. Sim. Reserva um hotel, Mercado Livre, né? Você tem o tamanho tal, não sei o quê. Já é robozinho, beleza. Mas nessa atividade do outbound, não tem. Para mim, é humanizado o processo. Né? Na Mets, a gente usa a tecnologia para chegar até o Eric. A partir do momento que a gente encontrou o Eric, é humano. Na troca de e-mails. E a ligação é o que mais converte. É o que mais converte, sem sombra de dúvidas. É o que mais converte. Inclusive, saiu um estudo da MeTime falando, né, sobre isso, que os SDRs que mais geravam oportunidades são os que ligam mais. É os que ligam mais, exatamente. O e-mail é a taxa de conversão menor que tem. Ainda é. E que a pessoa recebe 500 milhões de e-mail na caixa. Não, é só ver o nosso comportamento, né? Então, assim, que horas você vê e-mail? A hora que você chega no trabalho e depois você vai embora. Porque nesse meio você tem o quê? Você tem reuniões, você tem um monte de coisa. Você sai, você volta, tal, não sei o quê. Então, não é ali. Agora, o telefone, você tá com ele na mão sempre, né? E outra coisa, outro dado que a MeTime trouxe também é a crescente das redes sociais, né? WhatsApp e LinkedIn. Eles estão crescendo absurdamente para fazer negócio. Então, o e-mail, para mim, vem sendo substituído, ainda de uma forma tímida, pelo WhatsApp. Tem cliente que fala, não, manda pelo WhatsApp a sua proposta mesmo, que fica mais fácil para mim, tal, não sei o que, não sei o que. Aí no começo, né, eu que venho do mercado todo formal e tudo mais, falava, gente, como que eu vou mandar uma proposta sem mandar e-mail? Né? Mas já é uma realidade, isso já é uma realidade. Já aconteceu aqui de fechar a proposta pelo WhatsApp. Então, é isso, já é uma realidade. Sabe, a pessoa não me manda aqui que eu já vou decidir pelo WhatsApp mesmo, mandei a proposta, eu falei, fiquei até na dúvida, manda no... Normalmente ele não quer mandar, né? Não manda a proposta por e-mail. Porque a gente, você quer apresentar, você quer apresentar, não, mas eu tenho uma urgência aqui e tal, eu entendi, eu falei, mandei e acabou fechando... Então, mandando pelo WhatsApp. É que a gente é a geração que está participando de todas as mudanças, né? Aí a gente olha para trás e fala, gente, não, isso não era comum, né? Mas agora já é. Você trabalha contratando, você presta o serviço, né, de prospecção para as empresas e você entrevista pessoas para entrar no seu time. Sim. Quais são os desafios hoje de contratar a nova geração? Olha, para o engajamento. Sem sombra de dúvida. Porque a nova geração já tem eles já não gostam de ligar porque eles não foram acostumados a ligar. O negócio é só aqui, ó. Digitar. É só aqui. Só digitar. Achando que todo mundo vai responder aqui. E você sabe que na Mets a gente tem um dos nossos pacotes de reunião, a gente traz o inbound, né? Mas se a empresa faz o inbound, eu cuido desse lead e tal, trago ele para o processo de outbound e entrego em reunião. E a maioria dos SDRs que performam super bem no inbound, chegam cheio de promessas, não, pode me contratar, eu entrego tal, não sei o quê. A hora que vem para o meu processo, que é um outbound, a maioria dos meus clientes é um outbound puro. A raiz. A raiz. Não performa. Porque não tem o chamado engajamento, para ir lá e buscar essa oportunidade na ligação, uma escrita diferente, buscar, tá acostumado a receber. Esse buscar, essa geração tem deixado a desejar. E até tem já tive um problema aqui de tentar motivar com o financeiro, mas mesmo assim a pessoa ela não quer aquilo. Que ela quer fazer aquele trabalho... No tempo dela. No tempo dela, exatamente. Essa é outra questão também. Não, tá bom, eu faço. Não quer horário, né? Não. E para mim tá tudo bem. Acho que, né, eu também fui da área de vendas, é resultado. E meus chefes sempre foram assim, Mari, eu quero o seu resultado, não me importa como que quando, horas. A hora e tal. E eu trago isso, mas eu sinto que do jeito que eu me comprometia, não é a mesma coisa mais. Então você começa a ficar meio inseguro nisso, né? Então, hoje tem um grande desafio aí. Você empreende há 2 anos? Exato. É o primeiro empreendimento? É. Conta aí os desafios de empreender. O medo, né? O medo de dar tudo errado é o primeiro. Como que você fica no dia 20 e no dia 5? Então, exatamente. Fala, gente do céu. Porque a responsabilidade é imensa, né? E como eu te falei, eu tenho a Meds e tenho a Mari, né? Então, como Mari aqui, fazendo mentoria, consultoria e tudo mais, sou eu. Então, tá tudo certo, né? O preço eu dou, o desconto eu dou, eu faço mentorias voluntárias e também eu que decido. Então, tá tudo aqui. Quando eu vou para a Mets, já não sou eu, né? Porque eu tenho uma equipe, que tem família, então a responsabilidade aumenta demais.
Além disso, também a questão de que você não tem ninguém mais para chamar, né? Para vir participar de uma reunião mais pesada com você, né? É você. Você que vende, você que vai lá resolver uma bucha maior. E eu tenho esse combinado com a minha equipe. Eu não quero ninguém se desgastando com o cliente. Essa parte fica comigo. Afinal de contas, sou eu que vendi, né? Então, os compromissos foram feitos comigo. É desafiador. Mas é o que eu quero, né? Isso, eu não estou em dúvida disso, mesmo diante dos desafios, né? E como que você lida com os cancelamentos? Olha, eu já tive algumas experiências, assim. Eu já mandei cliente embora, que eu, como vendedora, na época que eu era funcionária, isso não era comum, né? As empresas não gostavam muito. Antes era venda a todo custo, né? Exatamente. Não, e o cliente tinha razão mesmo, né? Então, eu já demiti cliente aqui e me senti muito feliz, assim, nesse lugar de ter essa coragem, né? Embora eu seja nova, né? Uma empresa pequena e tudo mais. E falar assim, pô, não, mas não é o perfil de cliente que eu quero. Então, não faz sentido eu ficar engolindo, prejudicando e comprometendo até a saúde mental. Sim, das pessoas. Não vale a pena. A das pessoas, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tem outros cancelamentos que te deixam chateadas, né? Porque vem numa falta de conhecimento do processo, que foi um exemplo que eu disse aqui. Então, assim, hoje, para mim, é o maior desafio, assim, de você... Sabe o monte de não que vendedor recebe? Hoje, para mim, é isso. É olhar para esse cancelamento como uma oportunidade. Aí eu faço o mesmo exercício que eu fazia quando eu era vendedor. Cara, por que ele saiu? E o que for meu, eu levo para dentro, a gente vai, revisita, olha processo, equipe, estrutura equipe, muda o negócio. E o que não é meu, eu também não absorvo. Eu aprendi isso também. Falar, isso aqui faltou para ela. Então, fica com ela isso. Legal. Você comentou da análise DISC. Hoje, quando você vai contratar um SDR e tal... O que ele deve ter? O D alto, o I alto, dominante, influente, conforme, estável. Um dominante influente, né? Esse aqui, os dois. Ou influente, dominante, influente. E se não tem? Que é. Já teve casos de não ser e performar? Não tive. Normalmente já é uma linha de corte ali. Se não é dominante influente. Agora eu já tive. Ou ID ou DI. Agora o que eu já tive foram situações de mentoria, onde não tinha e conseguiu desenvolver e começar a vender. Tipo, eu era um perfil super analítico, muito mais assim, introspectivo. E no decorrer da mentoria, tomou posse ali daquele processo, do que queria e tudo mais, e colocou para rodar. Outra situação também que eu tive uma dominante muito alta, mas muito alta, que eu não conseguia sair do processo, porque o negócio dela era executar. E também conseguiu baixar esse volume, subir o influente, também começar a vender e colocar pessoas para fazer a entrega. Então, assim, na mentoria eu já tive isso mais do que na equipe. Legal. E quando você faz essa análise, por exemplo, do perfil, quais são as outras soft skills que a pessoa precisa ter para trabalhar em vendas? Olha, tá tudo muito relacionado a relacionamento, né? Então, assim, aquilo que a gente falou, tem que ter essa escutativa, a empatia, né? Precisa ter muita empatia, a resiliência, né? Você escutar um não, a pessoa não querer falar com você e você ficar, né? Inteligência emocional, que eu falo, fica no corpo, né? Tipo, não vai estourar, não vai ser, né? Grosseiro ou alguma coisa assim. Então, essa parte da inteligência emocional, a resiliência, a escutativa, né? Esse coachability, né? Também ter essa parte de, deixa eu escutar o que está me faltando e colocar em prática, entender que é para melhorar, né? Então, esse conjuntinho de coisas faz dele um profissional diferente. Legal. Mari, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Fala para o pessoal aí o que é a sua empresa, o que a sua empresa faz. Vamos lá. A Metis é uma empresa que terceiriza o processo de prospecção. Então, toda a parte que envolve essa tarefa, desde a busca do seu perfil de cliente ideal, a montagem de lista, desenvolvimento de script, toda a ferramenta que precisa para isso e a equipe para fazer isso, né? Seja, eu tenho toda uma equipe operacional aqui, coordenadora, a pessoa responsável pela elaboração das listas que alimenta, qualifica esses leads e a equipe de SDR propriamente dito. E a gente vende o serviço, que são pacotes de reuniões. Então, eu resolvi absorver todo então, o resultado da sua entrega são reuniões. São reuniões, exatamente. Eu entendi isso, porque eu fui testar, né, antes de colocar a empresa no ar. E a gente enxerga aí no mercado propostas de
Você contrata a minha consultoria, mas você assina essa ferramenta, você paga esse salário para o SDR fica dentro da sua estrutura, essa é a comissão. Então, é uma conta que começa com 2, vira 20, né? Então, eu entendi que não. Eu falei, cara, a máquina de vendas é minha, então eu estruturo isso, entendo o que você precisa e te entrego o serviço. Então, você compra o meu serviço e eu te entrego as reuniões. Se eu usei 5 ferramentas, coloquei 2 SDRs na sua operação, o problema é meu, entendeu? Eu não repasso isso para você. Legal. E o que você costuma fazer nas horas vagas? Eu jogo vôlei. Sou jogadora de vôlei, que é um esporte de infância. É a válvula de escape? É a válvula de escape, né? Então, eu sou muito ativa, né, nessa questão de esporte. Então, pratico vôlei de quadra, participo de campeonatos e tudo mais. Jogo areia e também pratico a musculação, né, com frequência. Às vezes eu corro também. Eu tenho uma vida bem ativa quando a gente fala de esporte, né? Então, nas horas vagas, tenho isso e curtir a família, né? Legal. Eu tenho 2 filhotes. E hoje quais são as... 2? 2, tenho 2 filhos. Qual a idade? 16 e 10. Ai, que legal. É um menino e menina? Menino e menina. Um casal. Um casal, mais velho, o Matheus e a Luísa, que é a mais nova. E o maridão, né? Então aí tem muito programa em família, essa parte também que... Legal. E como que você... Hoje, quem são suas principais referências em vendas? Olha, a gente tem algumas referências aí, né, que a galera já conhece, né? Então... Flávio Augusto, Caio Carneiro, né? Tem o Bush, que eu também gosto dele. Também tem a parte do Concert, né? Então tem alguns nomes, né? Algumas referências masculinas, né? Ainda feminina a gente não tem ainda muito que vem o nome, né? Na cabeça. Mas são esses, né? Cada um com a sua habilidade, com a sua proposta. Eu gosto de pegar um pouquinho de cada e criando o meu jeito de ser, né? Legal, legal. Bom, Mari, muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast. Eu vou te convidar agora lá no YouTube, você se inscreve no nosso canal, aperta lá a notificação do sininho e lá no Spotify nos avalia com 5 estrelas para poder ajudar o AmplificaCast a alcançar mais pessoas. Nós estamos com mais de 100 mil horas de visualização por mês e eu tenho certeza que algum desses episódios trouxe para você um insight. Deixe seus comentários, que eu tenho certeza que esse episódio ele te ajudou. Mari, muito obrigado. Foi um prazer. Pela sua participação. E se a galera quiser te achar, qual que é as redes sociais? No LinkedIn, Mari Genovez, e no Instagram, mari.genovez_. Legal. Então, beleza. E o site da empresa? mets.com.br. Legal. Então, fiquem ligados. Até o próximo AmplificaCast.